Olá, amigos da TVSC, muito boa noite. Está começando o nosso Café com Fatos, ao vivo toda quarta-feira, 8 da noite, no canal 3 da NET. Para você que está em São Caetano do Sul, estamos entrando na sua casa, com licença, boa noite, muito obrigado pela recepção, pela audiência. Você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, na internet em webtvsãocaetano.com.br, a nossa parceira de conteúdo. Estamos iniciando o programa que traz o Grande ABC em Destaque, as pessoas que fazem a nossa região, a política, a economia, o dia a dia das cidades, aquilo que acontece em São Caetano repercutido para todo o planeta, o que acontece no ABC, é claro, com a sua participação. Muito obrigado pela audiência, hein? Numa quarta-feira de chuva, de frio, que verão é esse, né? Estamos chegando ao final da estação mais quente do ano e o outono vem aí ainda nesse mês de março, muita chuva em toda a região metropolitana, um destaque importante para quem usa o transporte coletivo. Hoje o pessoal tomou susto na estação da CPTM, exatamente em São Caetano, né? Tava chovendo, chuva forte, mas não foi esse o motivo alegado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos para a paralisação dos trens. 40 minutos de paralisação, falta de energia foi o motivo indicado, e aí você já imagina, né, como fica a plataforma da estação no momento como esse. Então, muita dificuldade para quem precisou do transporte coletivo na tarde desta quarta-feira. Aí você já percebe, temos imagens de como é que ficou a situação na estação São Caetano. Depois desses 40 minutos, a situação foi normalizada, segundo a CPTM, mas ainda por causa da chuva, os intervalos dos trens estão um pouquinho maiores e a velocidade é reduzida, segundo as informações que a nossa equipe apurou. Mas o Café com Fatos, com velocidade máxima, está começando. Olá, Leandro Amaral, boa noite. Muito boa noite, Anderson Afonso. Muito boa noite ao nosso telespectador, nosso internauta, você que nos privilegia com a sua audiência todas as quartas-feiras, Café com Fatos. E o dia escolhido a dedo, né? Muitas notícias, economia, política, tudo o que acontece na região do ABC é destaque, e como é destaque, né, Anderson? Aliás, uma quarta-feira recheada de notícias. E, Anderson, se me permite, até antes de nós destacarmos aqui a notícia importante aos trabalhadores da General Motors de São Caetano, notícia atualizada agora há pouco, muita gente ainda na expectativa, qual o futuro dos mais de 2.000 trabalhadores em layoff? O Anderson Afonso esteve no local, vai trazer informação em primeira mão aqui para você que acompanha a TVSC, mas antes peço licença para justamente pegar aqui a Guido Aliberti e chegar até São Bernardo do Campo. Uma quarta-feira também muito agitada, e nós havíamos dado destaque, Anderson, em vários programas aqui a você, telespectador, da situação do Plano Municipal de Educação. Vou fazer um breve resgate histórico. No final de 2015, o prefeito Luiz Marinho encaminhou à Câmara um projeto que, entre outros itens, trazia o planejamento dos próximos 10 anos da educação. Ou seja, o ingresso das crianças na rede de ensino integral, formação dos professores, remuneração dos professores, enfim, uma série de itens discutidos pertinentes ao setor educacional. Só que este projeto, até por influência política /eleitoral, na Câmara foi totalmente enviesado a um único item, a discussão da ideologia de gênero. No projeto você não encontra em nenhum momento essa expressão, porém os vereadores tido independentes e opositores, eles apresentaram emenda para que se proibisse qualquer discussão de ideologia nas escolas municipais de São Bernardo. Trocando em miúdos, colocaram até vídeos dizendo, olha, se o projeto for avalizado, se ele for aprovado do jeito que está, menino e menina vai utilizar o mesmo banheiro nas escolas municipais. Isso, claro, revoltou, chamou a atenção da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, dos familiares, e por isso essa emenda foi aprovada no ano passado. Ainda nos finalmente de 2015, o prefeito Luiz Marinho vetou essa emenda. E hoje a emenda vetada chegou novamente para apreciação em plenário. E o prefeito Luiz Marinho se movimentou nos bastidores, fez uma força-tarefa no intuito de convencer os vereadores a manterem o veto. Pagou almoço para todo mundo essa na semana, segunda-feira, né? Na rota do frango com polenta. Mas não adiantou, né? Mas não terminou em pizza não, Anderson. Os vereadores, por 20 votos, derrubaram a emenda do prefeito Luiz Marinho,
mantiveram esta emenda que proíbe a ideologia de gênero nas escolas municipais de São Bernardo do Campo. E mais, um destaque, Anderson, negativo a você que está em casa, ao Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores realmente ficou partido em São Bernardo. 2 vereadores, Toninho da Lanchonete e Tião Mateus, votaram favorável à emenda, contra o veto. 4 vereadores não votaram. 1 vereador se absteve e 1 vereador votou a favor. Só o líder do governo, o vereador José Ferreira, votou favorável ao veto do prefeito Luiz Marinho. Dá para ter uma ideia de como está a Torre de Babel do PT de São Bernardo do Campo. Portanto, você que está no dia a dia da rede de ensino de São Bernardo, pai e mãe, a emenda dos vereadores está mantida em São Bernardo do Campo, Anderson. Pois é. E agora a notícia sobre a GM, né? Reunião hoje à tarde entre diretoria da empresa em São Caetano do Sul e integrantes da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, capitaneada por Aparecido Inácio da Silva, o Sidão do sindicato, que também é vereador na cidade, definiu que 1.000 trabalhadores estarão sendo readmitidos, na verdade não readmitidos, mas religados à produção. Estarão de volta ao trabalho nos próximos dias. Nós temos hoje 2.250 trabalhadores em regime de layoff, suspensão temporária do contrato de trabalho, recebem salário, mas estão em casa ou fazendo cursos de qualificação. Há inclusive um grupo que está nessa situação desde novembro de 2014, com sucessivos adiamentos aí, isso vem se desgastando há muito tempo, né? Então esse pessoal volta ao trabalho, o segundo turno, que há 5 meses havia sido cortado pela GM, retorna na próxima segunda-feira, então esses trabalhadores estão sendo reintegrados. Os demais, 1.250, têm o layoff prorrogado por 30 dias e neste período o sindicato, em negociação com a GM, vai tentar encontrar uma solução. E o objetivo, evidentemente, é que todos sejam reintegrados. Vamos aguardar, a economia ainda está em situação ruim, né? A venda de veículos, produção em queda também. Mas, de qualquer maneira, o layoff é um mecanismo para tentar dar um alívio, dar um respiro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 30 dias. A notícia mais importante é, dos 2.250 que estavam em layoff, 1.000 reintegrados imediatamente. E o segundo turno, que havia sido extinto pela montadora de São Caetano, volta a partir da próxima segunda-feira. Não deixa de ser uma boa notícia, né, André? Risco de demissões completamente descartado. Por enquanto, descartado. É importante isso que você disse, porque a GM, no início da semana, sinalizou a possibilidade de mandar 1.500 embora, né? De demitir 1.500 trabalhadores. Isso está fora de questão, por enquanto, segundo o acordo firmado entre sindicato e a montadora nesta quarta-feira, né? Bom, passamos por São Caetano, passamos por São Bernardo e agora vamos ao A do ABC, Santo André. Por isso recebemos em nossos estúdios hoje o nosso entrevistado, sabatinado, vereador de Santo André, nome conhecido na cidade anderense, Almir Cicotti, ele que é do PSB. Cicotti, muito boa noite, obrigado pela gentileza. Obrigado, Leandro, pelo convite mais uma vez. Obrigado, Anderson, por estar nos convidando para fazer esse debate e destacar um pouco o que acontece na cidade de Santo André e principalmente nos bastidores políticos. Bom, falando em debate, a temperatura dos bastidores de Santo André, a gente costuma falar isso aqui em São Caetano, né, Anderson? Parece que a eleição vai acontecer semana que vem. Todo mundo atrás de parceiros, atrás de partidos aliados. Cicotti faz parte do PSB, que hoje tem a pré-candidatura do ex-prefeito Aidan Ravin, lidera as pesquisas de opinião até então. E como é que o PSB se prepara para este embate e você, particularmente, como é que enfrenta esse desafio das urnas de outubro próximo? Olha, Leandro, Anderson e as pessoas que nos acompanham pela TV São Caetano sabem que pesquisa não ganha eleição, né? Nós sabemos disso. É um retrato do momento. É um retrato do momento, mas nós temos um grande comandante, que é o Márcio França, que está nos direcionando, está nos encaminhando para as conversas mais apropriadas com relação aos partidos. Estamos conversando com outros vereadores também no sentido de aderir ao projeto. Eu acredito que no andar que está essas conversas, acho que nós vamos ter um grande sucesso. Hoje, realmente, o ex-prefeito Aidan lidera as pesquisas e eu acho que nós vamos atingir com grande sucesso
as eleições de 2 de outubro de 2016. Bem, você é um vereador experiente, conhece bem o Legislativo, vai para a rua, não é do tipo que aparece só de 4 em 4 anos, conversa com a população, e a gente vive um momento diferenciado, né, Cicotti? Você nasceu dentro do berço político, lembrando o seu saudoso pai, José Cicotti, mas a gente hoje, a população quer distância da política, quer cada vez mais distância dos políticos. Essa eleição, com as características específicas da última reforma que foi feita, desconsiderando aqui o debate a respeito do que foi feito, mas trabalhando em cima dos fatos, como é que você está vendo a eleição deste ano? Qual é o segredo, ou pelo menos o antídoto que vocês, políticos, estão pensando em adotar na conversa com a população para tentar convencer o eleitor a participar, a votar, a se envolver no processo? Realmente, Anderson, é um momento muito difícil. E nós percebemos que aquilo que realmente se pregava até um tempo atrás, da esperança vencer o medo, infelizmente a esperança hoje já não existe mais no coração, na alma do povo brasileiro. É um momento difícil para a gente sair para a rua, mas eu sempre falo, outros vereadores também, outras pessoas que estão na política, são pessoas públicas, quem tem honra, quem tem a cara limpa, não tem problema de sair para a rua. Vamos lá fazer o debate, vamos explicar para a população o que está acontecendo na cidade e no Brasil, e a população sabe entender e sabe diferenciar o joio do trigo. Agora, Cicotti, a gente pensa aqui também o último movimento da política andrense, pelo menos o que gerou maior repercussão, foi na semana passada, quando o PTB, que parecia noiva da vez em Santo André, anunciou adesão à pré-candidatura de Paulinho Serra e, de quebra, indicou o seu colega de Câmara, vereador Luiz Zacarias, como pré-candidato a vice. A gente tinha notícia também de bastidor de que o PTB tinha conversas com o ex-prefeito Aídan Ravin, com o PSB. O que faltou para selar esse matrimônio do PTB com o PSB? Leandro, desde o início de toda a discussão com relação às alianças, nós tínhamos muita clareza de que o PTB seria muito difícil estar aliado ao projeto do PSB por conta do histórico com relação ao ex-prefeito. Então nós não criamos grandes expectativas com relação ao PTB. Sabemos lá que tem 3 vereadores importantes, 3 vereadores de peso numa eleição municipal, mas nós tínhamos essa clareza. Então, não criamos nenhuma expectativa no sentido de que seria fundamental termos a presença do PTB na chapa do PSB. Nós já trabalhávamos com a hipótese de não ter o PTB. Então isso fica muito mais fácil, você consegue digerir muito mais fácil todos esses acontecimentos. Então nós estamos caminhando no mesmo sentido, o tamanho do prefeito Aídan Ravin continuou o mesmo do ponto de vista político. Eu acho que o Paulinho fez um grande acerto em trazer o Zacarias, trazer o Sardani, trazer o Rautenberg. Consolidou como terceira via? Eu acho que vamos esperar as pesquisas, né? Só as pesquisas vai poder mostrar se realmente se consolidou, se todo esse capital político do PTB vai ser absorvido pelo Paulinho. Porque não adianta termos aí grandes pessoas se não conseguir absorver. Estamos ainda no processo de mudança até o dia 17. Acho que muita coisa pode acontecer justamente por conta do prazo de mudança dos vereadores, a janela que tem para os vereadores, e ainda até dia 2 de outubro nós temos as mudanças, principalmente dos pré-candidatos a vereador. É lógico que essa relação do PTB com o PSB também mexeu no tabuleiro, inclusive do PSDB. Candidatos, pré-candidatos a vereador ficaram preocupados com essa junção, com essa união entre essas forças, porque esses 3 vereadores têm um peso importante na chapa. Isso faz com que o sonho de outros pré-candidatos a vereador vá por água abaixo. Isso faz com que essas pessoas comecem a se movimentar e procurem outro caminho. Cicotti, projeto para a cidade. Vamos falar um pouquinho do futuro. O que você acredita que deva fazer a diferença para a população de Santo André? O que a cidade necessita? E fazendo um paralelo com a atual gestão, né? Queria uma avaliação sua do trabalho do prefeito Carlos Grana. Até que ponto deixou a desejar? O que você, como vereador, como cidadão de Santo André, esperava e não ocorreu nesta gestão? Por isso você está engajado, está dentro de um projeto oposicionista hoje. Olha, Anderson, do ponto de vista da administrativa, a gestão pública do atual prefeito deixou muito a desejar. Nós pegamos, principalmente do ponto de vista eleitoral da eleição passada, onde eles denegriram, deturbaram a imagem do ex-prefeito, nós pegamos, por exemplo, Bruno Daniel,
que era 2 milhões de reais, passou para 4, passou para 6 e acabou custando 9 milhões de reais, que era para ser um estádio padrão FIFA. Pode ir lá conhecer para ver como é que ficou o local. Você não consegue enxergar ali 1,5 milhão de reais gasto no Bruno Daniel. Você pega o projeto Minha Casa Minha Vida, onde o prefeito prometeu 5 mil unidades. Ele não entregou sequer uma unidade, Anderson. Leandro, não entregou sequer uma unidade, porque todas as unidades entregues foi com o projeto iniciado na administração do ex-prefeito. Ele não entregou nenhuma casa? Não entregou nenhuma casa que ele tenha dado início à construção. Ele deu sequência às obras sempre iniciadas deu sequência, na gestão não apresentou passada. um projeto novo para se construir novas casas populares. Então, nós pegamos, por exemplo, a educação às creches, as 10 creches que ele iria construir. Até agora entregou só uma creche. Então a população começa a perceber e na rua a gente consegue, e fica evidente esse trabalho do prefeito. A decepção, o prefeito saiu para a rua prometendo que se a Dilma ganhasse a eleição ia chover dinheiro em Santo André. 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Ia ter dinheiro para fazer tudo quanto é obra importante na cidade. O prefeito se afastou da administração, foi para a rua, fez campanha para Dilma. A Dilma ganhou a eleição e, infelizmente, aquilo que foi prometido não aconteceu. Então, mais uma vez, mentiram para a população. Então, tudo isso é reflexo de uma má gestão. E isso vai se refletir também nas urnas no dia 2 de outubro. Tá, e com o atual modelo de gestão, é possível, quando eu falo modelo de gestão, questão orçamentária, os recursos que Santo André tem, arrecadados com os impostos pagos pelo cidadão, aquilo que é gasto, por exemplo, com comissionados, muito se fala da necessidade de redução desse contingente para economizar. É possível fazer mais sem ter tanta dependência do governo estadual e do governo federal? Porque ficou de fato claro, você fez um relato aqui, a gente tem acompanhado permanentemente a gestão, a dependência do dinheiro federal foi praticamente total em Santo André. Como não veio um centavo, a coisa não andou, né, vereador? Pois é, nós sabemos que além do dinheiro municipal, esse dinheiro do Estado, o dinheiro do governo federal é muito importante, mas a pessoa que está se dispondo a fazer uma administração pública, ela tem que entender que aquele dinheiro do município é o que ela vai gerar à cidade. O que vier a mais, o que vier do Estado, o que vier do governo federal, vai agregar para outros projetos. E, infelizmente, o prefeito não fez a lição de casa no que diz respeito a corte de gastos. Não cortou comissionados como prometeu. Ao contrário, quando assumiu a prefeitura, criou 4 secretarias. E disse agora que iria cortar, não cortou sequer um cargo. Nós temos inclusive um projeto na Câmara Municipal para que se iniba o prefeito de criar novas secretarias. Até porque, Leandro, Anderson, na maioria das vezes o prefeito faz campanha prometendo secretarias. E quem paga o salário do secretário é os cofres públicos. Aliás, só pegando o gancho, participação dos nossos telespectadores, João Valdez de Santo André. Obrigado, João, forte abraço. Ele pergunta exatamente isso. Gostaria de saber sobre o projeto do vereador Cicotti sobre cortes de secretaria em relação à estrutura administrativa do Paço. Em que pé está a articulação desse projeto e é possível imaginar em algo concreto a curto prazo? Pois é, Leandro, essa ideia se iniciou inclusive quando a Câmara dos Deputados começou a fazer a discussão da limitação do número de ministérios, sabendo também que naquele momento o governo federal se utilizava de ministérios para poder fazer sua barganha política. Então foi daí que nasceu a ideia de também se limitar o prefeito municipal a criar secretarias. Botar um freio, é isso? Botar um freio para que ele não se utilize do dinheiro público na prática, faça uma barganha com o dinheiro público. Mas o projeto limita a quanto o número a 15 de secretarias? Hoje são 19, contando o Semasa. Hoje são 19 secretarias. Que na verdade era na gestão passada, 15 secretarias. Então isso eu acho que é um gesto do prefeito no sentido de realmente querer cortar gastos da prefeitura. Isso está previsto no programa de governo do PSB, caso ganhe a prefeitura? Esse é um projeto meu que está tramitando na casa. O programa de governo nós estamos em construção, mas já conversei com esse prefeito, não tem problema nenhum. Inclusive outros prefeituráveis também, disse que acho que o ideal seria 15 secretarias. Não, a gente insiste nisso, Cicotti, porque você é vereador, como eu disse, legislador experiente,
passa pela Câmara o orçamento, passa pela Câmara a avaliação de onde vai ser gasto cada centavo pago pelos impostos do cidadão, pago pelos cidadãos, né? Os impostos pagos pelos cidadãos. E a questão é a seguinte, durante a campanha se promete muito, depois se ganha a eleição, sentou na cadeira, começa a reclamar. Ah, mas não dá, porque o orçamento é apertado, é difícil e tal. Você acha que será possível, durante esta campanha, pautar o debate também em relação a isso? O que é possível fazer com o orçamento de Santo André? Porque o cidadão não entende, Cicote. É muito dinheiro que Santo André tem, é verdade. Cicote. É justamente esse debate que nós achamos importante fazer. Por isso também que eu apresentei uma emenda no orçamento passado de que o dinheiro que iria para o consórcio teria que diminuir em torno de 4 milhões de reais. Porque há 2 anos atrás, o secretário de Planejamento foi na Câmara Municipal explicar que era importante passar o orçamento de 1,2 milhão do consórcio para 4 milhões de reais, porque Santo André ia sofrer uma enxurrada de recursos do governo federal. Então esse dinheiro seria importante para fazer o planejamento e elaborar os projetos, contratar as famosas consultorias, que na maioria das vezes é o gargalo da corrupção. O dinheiro não veio, o dinheiro não veio do governo federal e mesmo assim a administração, a prefeitura continua enviando para o consórcio intermunicipal 5 milhões de reais. Qual a justificativa hoje que teria para mandar 5 milhões de reais para o consórcio intermunicipal, sendo que no passado, há 3 anos atrás, era 1,2 milhão? O que está vindo de volta e benefício para a cidade? Não está. Não veio. O dinheiro do governo federal não veio R$1 até agora. Pois é. Na verdade, para o grande ABC. Então nós temos que rediscutir o consórcio intermunicipal, temos que rediscutir a questão orçamentária, que é onde você estava colocando, temos que fazer um debate mais aberto do ponto de vista de gerir melhor os recursos públicos. É, porque a gente em casa está apertando aqui, aperta ali, diminui custo aqui e ali, e no poder público a gente só vê gastança, Almir Cicote, não vê nenhuma iniciativa no sentido de fazer um corte real ou uma gestão melhor, né, do recurso. Então, a gente percebe contratos vultuosos, onde é possível fazer alguns cortes, é possível retirar ali 10%, 15% de alguns contratos para injetar na saúde. Nós tivemos problemas da dengue. Não tem o exame, São Paulo tem o exame da dengue rápido e nós não temos. Cicote, anteriormente você disse a respeito da barganha e até por conta disso ou fruto disso, muitas vezes o prefeito se vê na obrigação ou na condição de aumentar o número de secretarias para contemplar aliados ou futuros aliados. Como é possível estabelecer uma relação entre executivo e legislativo sem passar pela pauta da barganha? Quando eu disse a barganha, eu falei primeiramente, mas eu vou responder primeiramente com relação à barganha no momento eleitoral. O partido A apoia o partido B em troca de uma futura secretaria. Foi o que aconteceu muito na eleição passada. E do ponto de vista do legislativo, depende muito da capacidade de articulação do prefeito e dos seus pares, ali, dos seus secretários, junto ao legislativo. Coisa que também, infelizmente, o governo municipal não teve sucesso em nenhuma das duas presidências da casa, inclusive, por conta do formato de tratamento com os vereadores. Hoje melhorou muito a relação por conta do perfil do articulador do governo, que é o Arlindo Lima. Ele tem um trato diferenciado com os vereadores e isso ajuda muito na relação. Inclusive, vários projetos do governo municipal temos votado até porque o Arlindo tem uma relação próxima e sabe entender as nossas necessidades e nós sabemos também a dificuldade que eles têm com relação à administração. E na Câmara, Cicote, rapidamente aqui, qual é a pauta daqui para frente? Eleição só ou vai ter alguma coisa interessante para o eleitor que está nos acompanhando? Olha, eu tenho alguns projetos e eu vou fazer questão de fazer esse debate ainda esse ano. Primeiro, a redução, a limitação do número de secretarias. Segundo, o consórcio, essa verba do consórcio intermunicipal. Terceiro, o projeto da ouvidoria, que nós inclusive tínhamos uma reunião hoje, não conseguimos fazer, para poder fazer o devido debate, a devida regulamentação e acabar com esse formato que está a ouvidoria. É porque hoje é um pequeno grupo que faz a escolha do ouvidor. Grupos, mais ou menos 11 pessoas que escolhem o indicadas ouvidor, por entidades. Indicadas por entidades, e essas entidades recebem subvenção da prefeitura. Então, na prática, o prefeito que escolhe o ouvidor.
Né? Não, e esse foi um modelo que foi implementado quando o Celso Daniel criou a ouvidoria. Precisa ser atualizado, precisa ampliar, porque a cidade tem muito mais entidades, muito mais representatividade. Né? Não, tem pessoas que foi no dia da eleição do ouvidor, no ano passado, um representante, que é justamente representante da saúde, foi perguntar para o ouvidor se ele fazia uma reclamação sobre a saúde na ouvidoria da saúde e na ouvidoria da cidade. O rapaz que está votando, que tem o poder de fiscalizar e de cobrar, ele não sabe onde fazer a reclamação, está perdido. Olha, então o formato está totalmente equivocado, ultrapassado, e nós temos que remodelar. Antes de encerrar, Cicote, fala para o pessoal aqui que está bravo com o IPTU, com a taxa de coleta, o que deve fazer, porque está subindo tudo, a conta está vindo alta. É mais um tremendo equívoco do governo municipal, né? Infelizmente, eles meteram os pés pelas mãos, aplicaram uma alíquota diferenciada no IPTU através de uma foto aérea, sendo que o correto seria fazer a visita em loco, o fiscal ir até a sua residência, tirar as medidas e, se realmente você fez alteração, você pagar por aquilo que você alterou, aquilo que você aumentou na sua casa. E além disso, além do aumento do IPTU que as pessoas tiveram, Anderson, teve também o aumento da taxa de lixo, justamente por conta de que a taxa de lixo é baseada no metro quadrado da residência. Então, foram sucessivos equívocos e quem acabou pagando o pato, quem acabou pagando essa conta, mais uma vez foi a população de Santo André. Almir Cicote, vereador de Santo André pelo PSB aqui conosco, atualizando as informações, o cenário da Câmara, o cenário pré-eleitoral, e por isso teve espaço aberto aqui para discutir, para debater com você, especialmente morador, eleitor de Santo André. Cicote, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado, Anderson, obrigado, Leandro. Espero que nós consigamos ainda fazer esse ano grandes debates aqui no Café com Fatos. Espero ser convidado outras vezes. Com certeza. Inclusive com outros vereadores, para a gente fazer com que o clima aqui seja mais quente. Mais apimentado. Apesar que hoje já está recheado, de pimenta. Né? Eu acho que essas conversas são importantes, a população precisa acompanhar, precisa saber o que está acontecendo na nossa região. E o programa de vocês está sendo destaque com relação a esse debate que a região tanto precisa. E a gente põe em prática algo que nem saiu do papel. O monotrilho vai fazer a ligação Santo André, São Bernardo e São Caetano. Mas mesmo sem monotrilho, o Café com Fatos passa por tudo. A gente estava em Santo André, depois do intervalo, o vereador Pio Mielo de São Caetano do Sul, a primeira entrevista desde que assinou oficialmente a saída do PT. Continue ligado, até já! Para você que gosta de cultura, entretenimento, eu sou o Daniel Éboli e estou aqui todas as quartas-feiras, às 18h30, Forno Cultural, na TV SC, a TV de São Caetano. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós.
Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Estamos de volta, Café com Fatos, agora São Caetano do Sul em pauta. Como anunciado antes do intervalo, recebemos mais uma vez aqui em nossos estúdios, vereador Pio Mielo. Pio, mais uma vez, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Anderson, boa noite, telespectador, ouvinte, internauta. É um prazer, mais uma vez, estar neste grande veículo de informação de opinião para nós, São Caetano. Obrigado pela gentileza do convite. Isso, e começando com a novidade, na última vez o Pio colocou a possibilidade que havia sido convidado pelo prefeito Paulo Pinheiro, pelo secretário de governo Nilson Bonomi, para justamente ingressar no PMDB e que, junto com o grupo político, analisando o quadro pré-eleitoral de São Caetano, iria no momento oportuno tomar a decisão. Já tomou, Pio? Tomada, documentada, assinada, registrada à Justiça Eleitoral. Desde a última sexta-feira, não pertenço mais aos quadros do Partido dos Trabalhadores. Depois de muito refletir, de muito avaliar com o nosso grupo, com a família, principalmente com a gestão do prefeito Paulo Pinheiro, a gente decidiu pela desfiliação do PT. Não tínhamos mais espaço, condições de seguir nessa legenda. Saio com gratidão, reconheço que é um partido que fez muito pelo país, teve várias conquistas, mas já deu o meu espaço, já deu a minha época, aceitei um novo desafio, vou disputar a reeleição a vereador em outubro, defendendo as cores e o número do PMDB, aceitando o desafio. Três convites, na verdade, né? O principal do prefeito Paulo Pinheiro, do secretário de governo Nilson Bonomi e do vice-presidente da República Michel Temer, o qual eu falei pessoalmente, ele referendou o convite, eu aceitei o desafio. Eu provavelmente na sexta-feira estarei com o secretário municipal de São Paulo, Gabriel Chalita, amigo, também para construir uma agenda sobre educação e partidária, mas desde sexta-feira estou nas bandeiras, nas fileiras do PMDB. Formalmente, esta semana me filiarei, há um prazo legal aí que a Justiça Eleitoral exige, mas de sexta-feira, último dia no PT, a partir de sábado, construindo um novo desafio a favor de São Caetano. O mandato de Pio Mielo muda em alguma coisa? Creio que não. A gente teve esses 3 anos de muita participação popular. Foi um mandato que nós construímos diálogos entre as várias secretarias, fizemos pontes políticas com diversos atores importantes e continuaremos dessa maneira. A minha formação, a minha base popular, o meu viés popular, ele continua, apesar de estar numa outra bandeira partidária. Então, do ponto de vista das relações pessoais, das relações políticas, não muda absolutamente nada, a não ser a motivação, que agora eu estou muito mais motivado, estarei fazendo parte de um partido que vem forte para as eleições, tem diversos outros colegas que irão disputar a eleição, vai ser uma eleição dificílima, mas eu tenho certeza que com muito respeito há de vencer aqueles que apresentarem melhores propostas para a cidade. Muda a bandeira partidária, mas a bandeira da educação continua, né? Professor Pio Mielo, aliás, vive exaltando isso, que legal, né? Porque tem muita gente que não valoriza, né? Eu sou professor e tenho orgulho disso. Sou feliz. Gosto de ver seus posts lá no Facebook. É verdade, eu estou vereador, sou professor, foi a profissão que eu escolhi há 20 anos. Se hoje eu estou na condição de vereador foi porque vários alunos apostaram e decidiram por mim a ser candidato em 2012, na primeira eleição já eleito em São Caetano, 1.400 votos. Então a educação me fez o que eu sou hoje. Agradeço demais ao prefeito Paulo Pinheiro porque deu as condições que eu ajudasse a Secretaria de Educação na figura da professora Ivone Braido Voltarelli, que a minha leitura vem fazendo um ótimo trabalho à frente da Secretaria. Só para vocês terem um exemplo concreto.
Desde 2013, no meu primeiro ano enquanto vereador, eu vinha dialogando para que a gente abrisse a possibilidade de bolsa de estudo para pós-graduação e mestrado em educação na cidade. Paulo Pinheiro concordou na pós-graduação, na bolsa de estudo para pós-graduação, faltava o mestrado. Este ano, numa agenda onde eu conduzi com a professora Ivone, secretária de Educação, com o professor Bassi, reitor da USCS, com o aval do prefeito, construímos a possibilidade junto à Fazenda de que este ano, desde já, nós somos a primeira cidade da região metropolitana a oferecer bolsa de estudo em mestrado para os professores da rede municipal de São Caetano do Sul. E, aliás, imagina você ter, desculpa, Leandro, o privilégio do seu filho, da sua filha, da criança, ser educada, ser compartilhada, transmitir conhecimento por um professor, por uma professora, com mestrado, com a sua carreira sendo valorizada. Não basta. Temos que lutar pelo plano do magistério, temos que lutar pela reforma das escolas, a adaptação. Há um grande avanço ainda a se fazer para que chegamos, de fato, a uma educação de referência, não apenas no Brasil, mas como nas Américas. Mas eu tenho certeza que este é mais um passo concreto que o nosso mandato deu. Pio, agora só pegando o gancho, muitas vezes no dia a dia, na pauta educacional, na discussão com os moradores, parece que o gestor público, especialmente na área da educação, ele só consegue ter uma atitude passiva e não proativa, ou seja, ele sempre resolve uma demanda já existente. Então tem que providenciar o uniforme que está atrasado, tem que providenciar a merenda que está com problema, tem um déficit educacional, especialmente para as crianças que vão ingressar na creche. E nunca você consegue, como esse exemplo que você salientou agora, antecipar. Não, então peraí, deixa eu já pensar daqui a 5, 10 anos, melhorar a capacitação, digamos, o nível de conhecimento intelectual dos professores, ou como aconteceu no último final de semana, a prefeitura anunciando a construção de mais uma escola ali na Kennedy, abrindo espaço para, num tempo bem curto, novas 200 crianças terem acesso à rede de ensino. É possível pensar nessa educação diferenciada e o que é preciso para isso acontecer? Não só é possível, como é nossa obrigação. São Caetano é uma cidade rica, mas é uma cidade que precisa olhar à frente, precisa olhar em frente, né, para a sua cidade, para a sua gente. São Caetano do Sul é uma cidade que só para a educação temos um orçamento de aproximadamente 300 milhões de reais. Então é um orçamento que é possível você construir políticas públicas valorizando não apenas os profissionais, mas como os alunos. Então São Caetano hoje pensa no seu dia a dia, na entrega dos uniformes que nós já estamos fazendo, na entrega dos melhores kits do país que nós já estamos fazendo, na valorização do profissional, como deve descer à Câmara em breve o plano municipal do magistério, que vai ser o grande legado desta administração Paulo Pinheiro aos profissionais. Aliás, uma demanda antiga do funcionalismo. Antiga, né, vai sair do papel, Vai sair do papel, já abriu seu processo de licitação e vai descer à Câmara para que a gente faça a última revisão. Aleluia. Em conjunto com os profissionais. Isso é um compromisso que o prefeito Paulo Pinheiro tem com a educação. Agora, vamos pensar, como eu disse, à frente. Você pensa, por exemplo, que a Secretaria de Educação deveria ter um ajuste fino com secretarias tão importantes como Saúde, como CEAS, né? Uma rede onde a gente tem mais de 20 mil alunos. Você poderia ter uma semana de pediatria, como uma lei de minha autoria, para que o pediatra vá às escolas e observe as crianças que às vezes estão com déficit de aprendizado porque não está enxergando, não está ouvindo. Então você traz a saúde, traz a pediatria para dentro da escola. Trabalha na prevenção, que consequentemente ajuda na rede também. Você faz um convênio com a Faculdade Paulista de Serviço Social, por exemplo, para que você tenha assistentes sociais nas escolas, acompanhando no dia a dia, junto com psicólogos, se o entorno da criança na sua família está de acordo com uma criança merece, como um aluno merece ser tratado. Então, a educação precisa ter o lápis, a borracha, o professor motivado, o giz, a lousa, mas vai além. O ambiente educacional vai à frente. Tem um olhar amplo. Olhar amplo. Eu acredito que em uma próxima gestão do prefeito Paulo Pinheiro, compartilhada com a opinião da secretária de Educação, a professora Ivone, esse olhar mais amplo, esse olhar ampliado, diferenciado, nós teremos em nossa cidade. Muito bem. E Pio, voltando para o cenário político, em relação ao PT, aqueles que estão no Partido dos Trabalhadores, que reconheciam no seu trabalho
o protagonismo do PT de São Caetano, tanto que foi o único vereador eleito, dizem o seguinte: não, mas a gente nem contava mais com o Pio. Ele oficializou agora, mas há muito tempo, há no mínimo uns 3 meses, ele já não exercia mais a cartilha do Partido dos Trabalhadores. Como responder a essa crítica? E essa decisão já estava tomada há tanto tempo assim, Pio? A direção tem que se preocupar com aqueles que já estão há 3 anos fora do partido e ainda não assinaram a sua desfiliação. Mas isso deixa para a direção do PT, não mais para minha, não está lá mais na minha ótica. Eu volto a dizer, Leandro, assim, eu tenho orgulho do meu passado. Eu não tenho absolutamente nada que nos desabone, nem politicamente, nem pessoalmente. Eu tomei a decisão em 2012, na minha primeira candidatura, a ser candidato pelo PT, por eu reconheço neste partido bandeiras sociais às quais eu acreditava. Aliás, quanto tempo filiado, Pio? Só para a gente ter noção. Da minha última filiação, 2010. Fui filiado no início da década de 90, me desfiliei, depois voltei ao final da década, por volta de 2009, 2010, e culminou na nossa candidatura em 2012. Perfeito. Então, nos 2 anos iniciais do nosso mandato, nós compartilhamos política com o PT, dividimos espaço com o PT. Infelizmente, a realidade nacional acabou chegando ao município. Eu não posso pagar um preço, né, de situações que a gente não consegue responder. Não saio com tristeza, não saio com nenhum problema, saio olhando para frente. Eu volto a dizer, recebi um desafio, aceitei, sou movido a desafios. Eu acho que a política se faz com ousadia, é uma frase que a gente sempre vem discutindo. Acabei de dar o exemplo da bolsa de estudo para mestrado, é um fato ousado, um vereador juntar uma secretária, juntar um reitor, apresentar um projeto. Levei, mais um exemplo da semana passada, levei o diretor das UBS de São Caetano do Sul, Dr. Roberto Rodrigues, também a USCS, para que tente-se fazer um intercâmbio, para que os alunos de medicina da USCS de São Caetano tenham como espaço para praticar o aprendizado as UBSs da cidade. Então, estamos aproximando a saúde da universidade. Então, dessa maneira, são essas ações Sim. que eu acredito que podem fazer a diferença de fato na vida da nossa gente. Então, ainda na política, aceitei o desafio, disputarei a eleição, colocarei meu nome à disposição a partir do momento oportuno, mas eu vou buscar a reeleição pelo PMDB. Recebi convites de outros partidos. PTB, PSB? PTB, PSB, tenho grandes amigos no PTB, como o presidente Paulo Botura, um grande amigo querido. Grandes amigos no PSB, como o deputado Caio França, o qual estive hoje à tarde com ele. A gente se encontrou na Assembleia, numa agenda que eu fui fazer com o deputado Luiz Fernando, o encontrei, conversamos. Mas a decisão, seguindo a orientação do prefeito, seguindo a orientação, inclusive, do vice-presidente, nós iremos assumir o desafio do PMDB. Outro ponto importante, Pio, aqui na questão de São Caetano do Sul, é justamente olhar para frente e tem eleição aí no dia 2 de outubro. A gente tem rotineiramente aqui falado que em São Caetano em especial parece que a eleição vai acontecer na próxima semana. Verdade. Tamanha velocidade das conversas, agitação. Aliás, nós vamos trazer como destaque na coluna amanhã do Radar Político do ABC Repórter, o PSD de Dado, que era comandado pelo vereador Fábio Soares. Hoje, informação oficial vinda de São Paulo, o PSD deixa a base do prefeito Paulo Pinheiro, vai se instalar no leque de aliados do ex-prefeito Auríquio, mas Fábio Soares vai permanecer, vai escolher um outro partido para permanecer na base de apoio de Paulo Pinheiro. Entre outros, tem partido que sai, tem partido que vem, tem vereador que vai, tem vereador que vem, faz parte do processo natural da política. Mas essa velocidade intensa e essa mudança na legislação, de que forma, Pio, deixa a eleição ainda mais apimentada e até que ponto isso pode reduzir a discussão de propostas e dar mais espaço a picuinhas, a rusgas e aquele fla-flu? Principalmente enquanto a janela está aberta. Olha lá a janela aberta lá. Pode pular. Vamos só trocar o fla-flu, né? Vamos colocar um clássico de verdade, Isso, né? Um clássico coisa mundial. bonita. Corinthians e Santa Fé. Corinthians e vou respeitar meus amigos palestrinos, Corinthians e Palmeiras, que eu acho que é o grande clássico de fato mundial. Perfeito. Né? O pessoal fala de Barcelona e Real Madrid, mas não é verdade. Nada comparado. Nada comparado, nada se compara ao Corinthians. Em relação, você falou muito bem, antecipou-se demais o debate político e eleitoral na cidade. Temos de respeitar, tem de ser uma campanha com muito respeito, respeito às opiniões adversas, respeito aos partidos adversos, respeito a essa conjuntura que a gente estará vivendo. Eu acredito que vai ser uma eleição extremamente disputada,
mas eu pretendo, pelo menos no que tange a nossa campanha, ao nosso grupo político, trazer o debate para apresentar primeiro o que foi feito enquanto esses 3 anos e meio na condição de vereador e na condição do prefeito Paulo Pinheiro, que a partir de 2015 teve grandes avanços na administração pública, seja na iluminação, na limpeza urbana. Tenho agora várias indicações que já foram apresentadas, mas nós vamos trabalhar para que se faça uma grande revitalização no centro de São Caetano do Sul, principalmente no que tange a iluminação pública, uma maneira de aquecer o comércio, dada a crise econômica que nós estamos vivendo, os mutirões da saúde, terceiro turno da saúde. Então, houveram várias conquistas que nós iremos apresentar para a população, que mesmo com o início de gestão extremamente complicada, dada a situação financeira que nós herdamos, ainda assim nós conseguimos colocar o caixa em dia, a política em dia, e administrativamente nós estamos avançando. Eu tenho certeza que essa dança de cadeiras, ela estará presente. Nós estamos na janela, vai até dia 18 de março, para o ouvinte entender o período onde que é permitido que vereadores com mandato troquem de partido, inclusive considerando que o meu amigo, colega, vizinho de cadeira, Fábio Soares, não estará mais pertencente às fileiras do PSD, já o convido para que venha ao PMDB publicamente. Vereador Fábio Soares. É um grande amigo, um grande advogado, um batalhador, apresentou diversas conquistas importantes na Câmara, teve um grande debate agora sobre o remédio relacionado à pílula do câncer. A pílula do câncer, ele encabeçou esse debate, então é um vereador de qualidade, quem sabe pode cerrar fileiras conosco aí no PMDB. Não tenho aval para isso, mas faço o convite. Mas eu tenho certeza que essa dança de cadeiras, essa mudança de posicionamento de partidos, faz parte da política, eu entendo com tranquilidade. Quem tem de ganhar no final das contas é a cidade, é o munícipe, é o eleitor. Tem de cobrar o seu vereador, tem que cobrar o seu candidato a prefeito, participar das reuniões, não apenas agora no processo eleitoral, mas ao longo da vida política partidária de todos nós. E o povo de São Caetano cobra mesmo, Pio Miari? Cobra, é um povo que eu tenho muito orgulho de estar vereador em São Caetano. Claro que cada cidade tem as suas peculiaridades, mas São Caetano tem um charme de ser uma cidade relativamente pequena do ponto de vista geográfico. 15 quilômetros quadrados. São 15 quilômetros, uma cidade que tem 3 por 5. Basicamente todo mundo conhece todo mundo. Eu saí da Câmara agora para vir aqui aos estúdios, vim a pé, de lá para cá, fui cumprimentado por mais de 20 pessoas, conversando. Saiu 5 horas da tarde de lá. Mas isso nos faz diferente, quer dizer, você vai ao supermercado, você vai à padaria, você vai a uma situação, a um parque, você reconhece eleitores em qualquer local da cidade. Então nos faz diferente, o eleitor cobra mesmo e tem de ser cobrado. O vereador é o político mais próximo ao eleitor, é aquele que ele tem acesso, é aquele que ele exige o seu direito, seja na educação, na saúde, na limpeza urbana. Ele cobra e, a partir desta cobrança legítima, a gente cobra o prefeito, cobra as secretarias, para que tenhamos resultados satisfatórios. Na Câmara é a eleição que vai ter o debate ou dá para discutir alguma coisa fora isso? Dá. Esse vai ser um ano rico, né? Pelo menos até o início das eleições, até agosto, nós temos grandes pautas naturais, como a época correta, o orçamento, o trabalho dos trâmites. Eu especialmente vou cobrar a execução das leis as quais eu já defendi e implantei, aprovei na cidade, como educação financeira nas escolas, como pediatria nas escolas. Vai ter um grande debate sobre o papel do consórcio. Eu fui um defensor do consórcio ao longo desses 3 anos, ainda o sou, acho extremamente importante, mas eu acho que neste último ano chegou a hora do consórcio apresentar um relatório detalhado, complexo, completo para as câmaras, em especial a nossa. Que o repasse aumentou de todas elas. Exatamente, assim, eu fui um defensor, sou um defensor do consórcio, um defensor do repasse, mas que a gente precisa entender qual o aporte, para onde foi o aporte que as câmaras o fizeram. Entre outros temas políticos, partidários, que com certeza irá aquecer a Câmara. E a vida não é fácil não, viu? A Marisa Cardoso, você falou do povo que cobra, ela já está cobrando do bairro Barcelona. Pio, sabe quem vem como vice do Paulo Pinheiro? Seria o próprio vereador? Opa! Chapa pura, Pio? Chapa pura? Não, eu penso que, em primeiro lugar, se recebesse o convite, eu ficaria lisonjeado, mas também não aceitaria. Eu estou concluindo o meu primeiro mandato enquanto vereador. Acredito que preciso ter pelo menos mais um mandato para conhecer melhor os trâmites da Câmara, da cidade. Não tenho essa pretensão. Eu tenho certeza, essa é uma decisão que cabe ao prefeito,
É claro que ele vai ouvir a cidade, vai ouvir o grupo político como um todo. Há vários pré-candidatos que se destacam, poderiam completar a chapa com tranquilidade. Por exemplo, o presidente da Câmara, Paulo Botura, o líder do governo, Jorge Salgado, o secretário de governo, Nilson Bonomi. São nomes que acrescentariam a chapa majoritária e com certeza enriqueceria o debate. Agora, essa é uma decisão que com certeza o prefeito vai adiar até os 48 minutos do segundo tempo, porque o quanto antes ele antecipar essa decisão, mais irá fomentar o debate, assim como as outras chapas que se apresentam, a disputa, a conversa sobre vice, ela sempre é a última etapa. Agora discutir as filiações partidárias, discutir as chapas, os partidos e lá na frente a discussão de vice. Aliás, só para apimentar o cenário, você que nos acompanha e está de plantão aqui observando o que a gente fala ou deixa de falar, aliás, o Fábio Soares recebeu a informação hoje em São Paulo que o PSD foi para a base do Aurico, inclusive com a promessa de indicar o vice do ex-prefeito. Então, como essa conversa está muito quente no bastidor, pode segurar aí que ainda vai ter muita repercussão essa história, viu? Poxa, porque a promessa de vice, principalmente com o ex-prefeito, olha que tem um monte de gente já falou que recebeu a senha. Eu não sei em que número tá. E no lado do Paulo Pinheiro também um monte de gente, como o Pio falou, querendo ser vice. É Paulo Botura, é Jorge Salgado, mas em especial o foco está na Câmara. Ou seja, e até um ponto importante, Pio, nunca antes na história desta cidade o legislativo foi tão priorizado na pauta política. Protagonista, né? Protagonista. Eu acho que esse debate já se iniciou em 2012 com a eleição do prefeito Paulo Pinheiro, até então vereador, como prefeito, né? Excetuando o ex-vereador o Dalanese, que era vereador e se tornou prefeito, os demais, onde que eu me recordo, né? A Câmara... Nenhum deles saiu da Câmara. Não saiu da Câmara. Então, o prefeito mostrou isso. Dada a polarização, ao fervor da política local, a Câmara e os seus vereadores acabam tendo um destaque, o que motiva suplentes a disputarem uma vaga na próxima legislatura. Então nós teremos chapas disputadíssimas, nós teremos suplentes preparados para que se tornem vereadores, os vereadores buscando a sua reeleição ou um papel importante na chapa majoritária. Eu fico feliz de tanto na chapa do prefeito Paulo Pinheiro, quanto nas chapas de outras candidaturas de oposição, discutirem nomes provenientes da Câmara. Isso mostra que a atual Câmara produziu política, né? Durante esses 3 anos e 2 meses, foi uma Câmara que produziu política. Nós tivemos diversos debates, né? Não teve pouquíssimas sessões onde não se teve algum debate mais acalorado, opiniões distintas, sempre com respeito. Então eu tenho certeza que isso mostra a importância que todos os 19 vereadores dessa atual legislatura tiveram para a política, para a cidade de São Caetano do Sul. Cada um com o seu estilo, cada um com a sua maneira de enxergar e fazer política, mas todos com a mesma importância. E só pegando mais uma vez o gancho, o Pio falou agora há pouco de comércio, a gente falando de eleição, de agitação, para você ter uma ideia, São Caetano com disputa até na eleição da Associação Comercial, que vai ser agora no final de março. Era para ter sido em fevereiro, passou para março. Até aí tem intenção, Pio? Acaba refletindo em todos, né? Acredito que hoje até a disputa faz parte da vida do cidadão. Nós temos disputa na família, temos disputa na empresa. O que não pode é perder-se o respeito, o que não pode ser exagerar nessa condução. A associação comercial, de fato, eu também não me recordo de uma eleição disputada com 2 chapas, ao que eu... A última disputa, se não me engano, há quase 20 anos. 20 anos. Mas eu ainda tenho fé, eu ainda tenho esperança. Se eu puder contribuir e trabalhar, eu trabalharei para que se construa uma chapa de unidade, uma chapa única. A gente vive hoje uma situação extremamente delicada do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Você precisa encontrar mecanismos de estimular a indústria, o comércio, os serviços. E uma disputa como essa acaba inibindo o próprio comerciante a participar de uma tão importante associação como é a nossa Ciscas. Então, se refletiu, há uma disputa, mas eu tenho certeza que, quem sabe, até a eleição a gente consiga encontrar um denominador comum. Não sou comerciante, se fosse teria o meu voto a chapa 2, ao jornalista Walter Estevam, por entender
que poderia trazer uma renovação, uma construção de uma nova política na cidade. Respeito diversos comerciantes da outra chapa, tenho diversos amigos lá também. Quem sabe a gente não consegue ter uma surpresa e os dois lados diminuírem as suas tensões e buscar uma unidade, que quem ganha é a cidade e quem ganha é o comércio, eu tenho certeza. Isso, e quem fala que quem ganha é o Corinthians é a família Niquiba, que está mandando um abraço aí ao vereador Pio Mielo. Grande família Niquiba, é uma das minhas referências, amigos de famílias, de família unida e, claro, unida através também do Corinthians, o qual eu compactuo. Isso, e a Carol Bellini mandando um abraço aí, falando, toda a família Reis está atenta aí, viu? Todas as famílias estão acompanhando aqui o nosso Café com Fatos. Carol Muito bom, Bellini, né? Programa da família esse aqui. Salvo engano, uma palestrina de marca maior. Então mostra que a gente consegue dialogar não apenas para corintianos, mas também para todas as torcidas. E já deixo aqui registrado um abraço, já que estão falando de futebol, para o meu amigo João Fábio, presidente da Liga de Futsal, corintiano. Não poderia deixar de dar um abraço para ele, um dos maiores corintianos que eu conheço da nossa cidade. Pio Mielo, também não poderíamos deixar de tocar no assunto economia. Você é um especialista em finanças. Sim. Como é que está enxergando aí o ano de 2016 começando, as dificuldades do governo federal refletidas no orçamento de cada um de nós, né? Por onde começar o corte? Como tentar ajustar receita e despesa para não virar inadimplente, para não ter problema aí com contas em atraso e outras questões que dificultam tanto a vida das famílias brasileiras, das famílias do ABC. Pio? Pano de fundo da nossa crise é a crise econômica, mas o pano de fundo é uma crise política. Enquanto a política de Brasília não se entender, não se compreender, o empresário não vai investir, né? A indústria não vai produzir, o comerciante não vai vender, a população não vai comprar. A economia é baseada na palavra confiança. Precisamos ter confiança para que você faça um crédito, para que você... Um financiamento, um projeto a médio e longo prazo. Em ano de crise, a palavra é, agora enquanto professor, cautela. Em época de tempestade, você fecha a janela, você se recua, você se resguarda. Não é hora de comprar, muito menos financiado com taxas de juros altíssimas. É hora de conter um pouco o seu consumismo, ter um pouco mais de responsabilidade, compartilhar os problemas financeiros em família, isso é importantíssimo. O filho, a filha, o esposo, a esposa precisam compreender o momento que a família vive e, a partir de então, buscar cortes de despesas e aumento de receita com cautela, assim como o Brasil precisa fazer. Reduzir a máquina pública é essencial. Quem está com dívida, como é que faz? Primeiro, tentar renegociar, né? Se você deve para alguém e esse credor está morrendo de medo que você não pague. Então, dado o tamanho da crise, é importante que você chame o seu credor, busque uma renegociação, busque uma taxa de juros talvez mais adequada, para que você tenha condições de efetuar o pagamento e não seja aí um devedor eterno. Tá vendo, ministro Nelson Barbosa? Anotou a receita aí? Vereador Pio Mielo, relógio implacável aqui. Com certeza voltaremos a atualizar as informações. Aliás, aqui tem que ser atualizado a cada minuto em Santo André, né? Mas mais uma vez, obrigado pela gentileza. Santo André, seminário especial São Caetano. E o Pio conhece toda a região do ABC. Pio, mais uma vez, obrigado pela gentileza, por abrir espaço na agenda e estar aqui conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Agradeço mais uma vez a gentileza de ambos, a confiança, a paciência de todos. Coloco o nosso mandato à disposição. Peço que me sigam no Face, na nossa fanpage, no site, no WhatsApp, 9746-15015. É um WhatsApp da cidadania que nós temos, sempre de portas abertas para ouvir a população e aceitar as críticas e os elogios caso venham. Estreia do melhor time do planeta em casa na Libertadores nessa quarta-feira. Placar do jogo já na arena. Vendi o meu ingresso, deixei de estar lá no Principado de Itaquera para estar aqui. Tamanha importância deste debate para a nossa cidade. Vai ser quanto o jogo? Hoje vai ter um pouquinho de dificuldade, vai ser um jogo disputado, 6-0 Corinthians. É o Chico Lang. É o Chico Lang da vereança. Acabou. Com essa encerramos o nosso Café com Fatos. Leandro Amaral, Pio, grande abraço para vocês. Grande abraço para o telespectador, para o internauta. Semana que vem a gente volta às 8 da noite, se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado. Tchau, Leandro. Valeu. 6-0 tá ótimo já. Pronto.